Glória a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que nos acompanham aqui no canal. Aleluia, amor e graça. Louvado seja Deus. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Quero trazer para vocês aqui, aleluia, nós estamos no propósito aí dos 12 dias de oração em favor do filho pródigo, né? Daquele que se afastou, daquele que está sem força, enfim. Louvado seja Deus, estamos no propósito e Deus me trouxe essa palavra, Lucas capítulo 15, versículo 11, a parábola do filho pródigo. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, a parábola do filho pródigo, versículo 11 de Lucas 15. E disse um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por ele a fazenda. Em poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua e desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou ele, aleluia, louvado seja Deus, a qual mandou ele para que apacentasse os porcos, e desejou encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comia, porque ninguém lhe dava nada. E tornando a si, disse, quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze como um dos seus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse-lhe, Pai, pequei contra o céu, perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei-me depressa um vestido, e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Trazei-me um bezerro cevado, e matai-o, e comamos e nos alegramos todos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se pelo regresso do seu filho. Creio que todos aqui conhecem essa parábola do filho pródigo. Aleluia, louvado seja Deus, pois é uma palavra bastante pregada, bastante citada, aleluia, nas igrejas, em todos os lugares. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Mas tem algo aqui nesta palavra que muitas pessoas ainda não entenderam. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando a pessoa ela está na presença de Deus, ali Deus ele fala com a pessoa, o Espírito Santo move sobre aquela pessoa, aleluia. O Espírito Santo usa aquela pessoa, aleluia, glória a Deus. A pessoa na presença de Deus, ela tem tudo, não lhe falta nada. Na presença de Deus não falta nada. Tudo que a pessoa precisa, Deus prepara. Tudo que a pessoa quer, Deus, aleluia, por sua misericórdia, concede para a pessoa. Principalmente espiritualmente. Dificuldade financeira, todo mundo tem, né? O mundo, ele é cheio de dificuldades, então o crente passa por dificuldade também, mas ele ora, mas ela ora e Deus sempre dá a vitória. Não é assim? Então ali o filho pródigo nessa parábola, ele tendo tudo na casa do seu pai, na casa do seu pai ele não precisava ficar
se matando de trabalhar, ele não precisava, ele tinha uma vida boa na presença de Deus, na casa do seu pai. Esta palavra ela é interpretada tanto fisicamente como espiritualmente. Louvado seja Deus. Então eu quero contar para você, aleluia, algo. Para você, porque Deus me trouxe esta palavra e me trouxe um acontecido que aconteceu, aleluia, que prova esta palavra. Irmãos, a pessoa, aleluia, quando ela se afasta da presença de Deus, é muito difícil ela voltar. É difícil ela voltar. Por quê? Porque Deus abriu a porta da misericórdia para ela. Entenda a palavra de Deus. Deus, ele abriu a porta da misericórdia. Deus abriu a porta da graça para a pessoa. Só que a pessoa, ela parece não estar satisfeita com a presença de Deus e ela quer algo a mais. Não dá valor aos dons, não dá valor à palavra, não dá valor à presença de Deus. Então ela volta para trás, faz como esse filho pródigo fez. Pai, eu quero a parte da minha fazenda, porque aqui está muito cômodo para mim, aqui está muito isso, está muito aquilo, eu quero pegar o que é meu, como eu sou herdeiro, eu vou gastar a minha parte do jeito que eu quero, ninguém manda na minha vida, eu quero a minha parte. O pai, sabendo de como seria o final de tudo isso, mas por o filho insistir, como nós lemos aqui, o filho dá a parte para o filho, né? Dá a parte da herança para o filho. E nós vamos levar essa palavra para o sentido espiritual. Ali, junto a Deus, junto à graça de Deus, não falta nada para a pessoa. Tem livramento, tem cura, tem bênção material, tem bênção espiritual, tem tudo o que a pessoa precisa. Mas como Deus dá o livre-arbítrio, a pessoa insiste, Deus acaba permitindo que a pessoa vá para o mundo novamente. Só que aquele filho pródigo, depois de tudo aquilo que ele passou, ele pegou o dinheiro, gastou com as meretrizes, gastou com bebida, gastou com isso, gastou com aquilo. Aleluia, ele fez o que ele queria fazer no mundo. Só que chegou uma hora em que acabou tudo. Acabou. E ele teve que pensar em voltar. Naquela terra onde ele estava, o único trabalho que apareceu lá foi cuidar dos porcos. Foi cuidar do chiqueiro onde ficavam os porcos. Porque ninguém lhe dava trabalho. O único trabalho que restou para aquele jovem, para aquele moço, foi cuidar de porcos. A Bíblia diz aqui que aquele moço, ele começa a cuidar de porcos e ele sente muita fome, ele sentiu vontade de comer a comida dos porcos, a lavagem que aquele fazendeiro dava para os porcos. Olha isso. Então ele sente vontade de comer aquela comida suja dos porcos. Porque o que é dado para os porcos é resto, é lavagem. Você sabe, quem mexe com essas coisas sabe. Aleluia. E ele teve vontade de comer a comida dos porcos. Tal era a fome e a necessidade. Muitas vezes nós não damos valor para aquilo que nós temos.
nós achamos que, não, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá bom, então eu quero algo diferente. Louvado seja Deus. E eu vou contar algo aqui que Deus me trouxe para falar para vocês. Aleluia. Para que fique de experiência também. Aleluia. Próximo, eu morei num lugar onde tinha uma família, na mesma rua da minha casa tinha uma família. Composta de 3 ou 4 pessoas, não sei ao certo. Porque eu pouco me envolvo com pessoas próximas, com vizinho. Eu não tenho muita aproximação, eu sou uma pessoa muito reservada. E se a pessoa vier falar comigo, se a pessoa vier me procurar, se a pessoa tentar uma aproximação, eu não nego uma palavra para ninguém, um bom dia, uma boa noite para ninguém. Mas enfim, eu não tinha muita aproximação com aquela família, não. E ali, certo dia, Deus me leva dentro da casa daquela família. Eu nunca fisicamente entrei na casa daquela família, nunca. Mas uma determinada hora, em espírito, Deus me leva dentro daquela casa. Você vai entender a palavra. Por que Deus está dando essa palavra? Então, Deus me leva em espírito dentro daquela casa. E eu, dentro daquela casa, fui levada até a cozinha daquela casa. E em cima do fogão, da mesa, eu via panelas vazias. E eu, na visão, eu perguntei para Deus, nossa, panelas vazias? Todas vazias. Eu perguntei para Deus, por que essas panelas estão vazias? Também não estava entendendo por que ele estava me levando ali. Mas ele queria me mostrar algo. E ali o Senhor falou comigo, e o Senhor falou, filha, você está vendo todas as panelas vazias? Você sabia, na visão, o Senhor falou assim, você sabia que já faz duas semanas que nesta casa ninguém come? Falei, meu Deus, sério, Senhor, misericórdia. Misericórdia. E essas pessoas, nesse lugar onde eu morei, não moravam muito longe, não. Não era tão longe ali, era próximo. Falei, meu Deus, 2 semanas, Senhor, que essas pessoas não fazem comida, não tem alimento na casa deles? O Senhor falou, sim. Faz 2 semanas que essa família não cozinha porque eles não têm nada para cozinhar. Só que, veja bem, presta atenção. Quando eu despertei, eu acordei daquela visão, né? Que Deus te leva numa visão, depois você volta ao seu sentido normal. Eu falei, Senhor, eu não entendi. Porque quando eu passo em frente a esta casa, eu vejo carro na garagem, eu vejo moto. Eu não entendi. Por que essas pessoas estão famintas, não tem alimento na casa deles, mas eles têm carros na garagem, meu Deus. Eles têm moto na garagem. Eu não estou entendendo, eu não entendo isso. O Senhor falou para mim assim, minha serva, é verdade. Eles têm carro na garagem, eles têm moto, mas tudo isso é aparência. É ostentação.
Eles ostentam uma coisa, eles mostram para as pessoas uma coisa que eles não vivem. A realidade desta família, filha, é outra completamente diferente do que você, como você mesmo disse, que vê carros na garagem. Isso é ostentação, isso é aparência, porque a realidade desta casa, desta família e de tantas outras por aí é completamente diferente. Aleluia. E o Senhor falou comigo. Eles passam necessidade, estão até aqui de dívidas, estão devendo, estão passando necessidade, estão, o português bem claro, estão passando fome. Daí eu falei, meu Deus, mas por que, Senhor? Por que eu e Deus falando? Não comentei isso com ninguém. Falei, meu Deus, mas por que eles não vendem um desses carros ou uma moto para comprar comida, para comprar alimento? O Senhor falou assim, porque eles querem continuar vivendo de aparência, preferem passar fome, preferem ficar endividados do que vender os carros, porque se vender os carros, vender a moto, as pessoas vão ver, os vizinhos vão ver que eles desfizeram dos bens que eles tinham e eles não querem que ninguém saiba que eles estão vivendo assim. Eu falei, meu Deus, até onde chega a mentalidade humana, né? Prefere passar fome do que vender um dos carros para comprar comida. Prefere ostentar uma coisa que não vive. E o Senhor falou assim, filha, tem muitas famílias vivendo isso. Muitas. Tem muitas famílias vivendo desta maneira, ostentando uma coisa que não tem. Vivendo de aparência. Porque quer mostrar para o parente, para o vizinho, para esse, para aquele, quer mostrar para o mundo que tem, mas não tem. A vida do filho pródigo é assim. Ele ostenta uma coisa que ele não tem. Pois bem, fiquei com aquela visão na cabeça, falei, meu Deus, aquela família está passando fome. Está passando necessidade, Jesus. Meu Deus. E eu, né, tendo esse espírito voluntário que eu tenho, de querer ajudar todo mundo, falei para Deus assim, Senhor, depois de alguns dias que ele tinha me dado essa visão, né, me levado dentro da casa daquela mulher, daquela família, e vi as panelas vazias, fogão vazio, tudo vazio, não tinha nada. Falei com o Senhor, falei, Senhor, misericórdia, isso é triste, meu Deus. Eu posso ajudar, Senhor? Eu devo ajudar essa família? O Senhor está mostrando isso para mim ajudar? Essa família? Essas pessoas? Não demorou muito, veio a resposta e o Senhor, acredita se quiser, mas o Senhor falou para mim assim, não, minha serva, você não vai ajudá-los. Não? Não. Por que, Senhor? Irmãos, diante de Deus, eu cheguei a pensar em falar com aquela mulher, a dona da casa, e oferecer a minha ajuda, né? Discretamente, claro que eu ia fazer isso com muita discrição, né? Discretamente oferecer minha ajuda, me aproximar e oferecer ajuda, né? O Senhor falou, não. Não, você não vai ajudar. Perguntei para o Senhor, por que, Senhor? Por que eu não posso ajudar? O Senhor falou, sabe por que você não pode ajudar, filha? Porque naquela casa, eles são pessoas que saíram da minha presença.
São pessoas que se afastaram da minha presença. São pessoas que viraram as costas para mim. E é o que acontece, minha serva, com todos que viram as costas para mim. A fome bate na sua porta. A necessidade bate na sua porta. Falei, Senhor, é verdade. O Senhor falou assim para mim, você poderia ajudar eles, e eu te daria condições para você ajudá-los. Eu moveria o coração do meu povo para ajudá-los. Eles não precisariam estar passando necessidade. Falei, é verdade, Senhor. E o Senhor falou assim para mim, eu falei, Senhor, mas por quê? O Senhor falou assim, lembra do filho pródigo, minha serva? Falei, lembro perfeitamente dessa passagem. Lembro. E o Senhor falou assim, então, você viu o que o filho pródigo fez? Eu falei, sim, Senhor. O filho pródigo, ele, depois de gastar tudo, depois de perder tudo, ele reconheceu que não tinha mais nada, que estava cuidando de porcos e que estava com muita fome. Então, minha serva, o que ele fez? Eu falei, Senhor, ele se humilhou, ele voltou para a casa do pai, né? Ele voltou, ele reconheceu que na casa do pai ele tinha tudo, e ele voltou e pediu ajuda novamente para o seu pai, dizendo para o seu pai, pai, eu pequei contra ti, eu quero ser um dos teus empregados agora, pai. Eu não tenho mais o direito de ser teu filho, de ser chamado teu filho, mas eu quero ser um dos teus jornaleiros. E o Senhor falou para mim, irmão, o Senhor falou para mim, nesta visão, o Senhor falou para mim. Então, filha, eles têm que se humilhar. Eles têm que fazer o que o filho pródigo fez. Se humilhar na minha presença. Porque seria muito fácil eu tocar no seu coração e lá oferecer ajuda para eles e eles iam aceitar. Mas eles, o filho pródigo, aquele que se afasta da minha presença, ele precisa reconhecer que errou. Pois ele tinha tudo. Pois ali não lhe faltava nada. Esta família precisa se humilhar para mim. Enquanto eles, filha, não se humilhar para mim, não reconhecer que eu sou Deus na vida deles, eles continuarão na miséria. Eles continuarão como filho pródigo, tendo falta de tudo. Não só material, mas espiritual também. Porque tudo que o crente tem, irmãos, pouco, muito, ruim ou bom, tudo veio de Deus. E se não agradece a Deus no pouco, muito menos vai agradecer no mundo. Então, o que Deus passava para mim, através dessa visão, é Ele dizendo para eles têm que se humilhar, como o filho pródigo se humilhou e teve tudo de volta do Pai. Porque o Pai, Ele é amor, misericordioso. Ele perdoou o erro do filho e recebeu ele de volta. Ele devolveu a roupa, o calçado, a comida, o bem-estar, a cama para dormir, lhe devolveu tudo o que ele havia perdido, porque ele jogou fora, mas ele se humilhou. Ele reconheceu que fez errado. Ele reconheceu o seu erro e voltou se humilhando para o Pai. Pai, me perdoa, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas me faz como um dos teus empregados, me faz como um dos teus jornaleiros, meu Pai. Eu quero novamente te servir. Se for necessário, eu vou trabalhar no campo. Se for necessário, Pai, eu vou fazer o que o Senhor mandar. E o pai, movido de íntima compaixão, porque amava o filho,
Deus ama os seus filhos. Deus o abraçou novamente. O seu pai abraçou-lhe novamente. Mas foi necessário o filho reconhecer, se humilhar para Deus, para o pai, que no caso da parábola era um pai físico, era uma família. Então o Senhor falou para mim: não, filha, você não vai ajudá-los, porque lá todos conhecem a minha palavra, e para eles terem de volta a minha bênção, eles precisam se humilhar. Gente, eu confesso que eu não sabia que aquele povo era desviado. Eu não sabia, porque eu sou uma pessoa tão na minha, tão reservada e tão focada nas coisas de Deus, que a vida do vizinho não me interessa, a vida daquela pessoa que mora próximo não me interessa, a vida de fulano, de cicrano, pouco me importa. Então eu sou tão desligada, tão desfocada da vida dos outros, que eu não sabia que aquela família, eles eram desviados da igreja, da igreja, assim, no modo de falar, porque na verdade a pessoa não pode estar desviada da presença de Deus. Tá compreendendo? Eu não sabia. Passou um tempo depois, alguns meses depois, eu conversando com uma mulher que conhecia eles, que tinha mais conhecimento com eles, a mulher disse para mim, conversando ali, eu subindo a rua para ir para minha casa, ela também estava subindo devagar, e ali eu acompanhei ela, a gente começou a conversar, normal, coisas da vida, normal. E ali, do nada, Deus coloca na boca daquela mulher e fala, eu nem perguntei nada, meu Deus, misericórdia, nem estava lembrando. E ali, do nada, aquela mulher fala, você sabe aquela fulana, aquele pessoal que mora assim, 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 assim? Eu falei, sim, então, você sabia que eles são afastados da igreja? Falei, é mesmo? Ela falou, eles são afastados da igreja, antes, eu conheço eles há muito tempo, eles são afastados da igreja há bastante tempo, eles eram todos da igreja, servia a Deus na igreja, ainda falou até o nome da igreja que eles serviam, que não vem ao caso eu falar. Falei, é mesmo? Ela falou, Eu falei, sim, então ali Deus me trazia a resposta do que ele havia me mostrado. Ele me trouxe a resposta do que ele havia me mostrado. E ele disse, filha, essas pessoas, todas elas são afastadas na minha presença. Você não sabe, mas eu conheço a vida deles. E confirmou na boca dessa mulher que me disse. Deus, ele fala e ele confirma, irmãos. Se você estiver ligada, com aquilo que você fala com Deus, que você conversa com Deus, te dá a resposta através das pessoas. Usa para confirmar. Então, Deus está me usando aqui para confirmar algo para você, que só você sabe. Então, Deus falou para mim assim, não, filha, você não vai ajudá-los, porque eles têm que se humilhar. Aí eu entendi, quando a mulher falou, eu entendi que eles eram filhos pródigos, que eles têm que se humilhar. O filho pródigo pode ter tudo de volta. Deus está falando com você aqui. Você que se afastou, você que abandonou tudo, você que virou as costas para a palavra de Deus. Deus está falando com você. Para você ter tudo de novo, você tem que se humilhar para Deus. Você tem que se humilhar para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Você tem que se humilhar, porque as pessoas vão ver a sua situação, vão ver a sua necessidade, vão até sentir vontade de ajudar, mas não pode ajudar se Deus não permitir, porque primeiro a pessoa tem que reconhecer o seu erro, reconhecer onde errou, reconhecer que saiu da casa do Pai, saiu da presença de Deus, virou as costas, foi para o mundo, pintou, bordou, pecou, fez muita coisa errada. Tem que reconhecer o seu erro, voltar, pedir perdão a Deus por tudo e voltar. Porque Deus, ele é misericordioso, ele está de braços abertos para receber o filho pródigo, aquele que abandonou as coisas preciosas de Deus, para ter
tudo de volta, tem que se humilhar. Esta é a palavra. O filho pródigo, ele se humilhou para o pai. Nós lemos aqui, você pode ler novamente. Ele se humilhou. Ele disse, pai, eu pequei. Ele falou com a boca dele, eu pequei, eu errei. Ele não colocou a culpa no seu irmão. Não, é porque meu irmão brigava muito comigo, é porque a irmã brigava muito comigo na igreja, por isso que eu saí da igreja, por isso que eu não vou mais, por isso que eu não oro mais, por isso que eu não jejum mais, porque meu pai brigou comigo, minha mãe brigou comigo, o pastor brigou comigo, não sei o quê, não sei o quê. Não, ele não colocou a culpa em ninguém. O filho pródigo culpou ele mesmo. Pai, eu pequei, eu errei em sair da tua casa, em sair da tua presença, eu errei. Então ali ele reconheceu o seu erro. Irmã, tu precisa recalar vastura e cantar a mandaramanai. Você precisa reconhecer que você errou. Você precisa reconhecer o seu erro diante de Deus. E confessar para Deus, Deus, eu errei, eu pequei na tua presença, eu fiz errado na tua presença, a minha esposa não tem culpa, o meu marido não tem culpa, meu filho não tem culpa, ninguém tem culpa, meu Deus, fui eu que errei. Aramandara canturi, mandaramasuri manai. Reconhecer o seu erro diante de Deus, reconhecer o nosso erro, nosso pecado, a nossa falha, aleluia, diante do Criador, confessar para Ele, Senhor, eu errei, mas eu quero voltar, eu quero sentir a Tua presença novamente, me perdoa, me limpa, me santifica, me purifica, eu estou aqui, Senhor, arrependida, arrependido dos meus pecados, me aceita de volta na Tua presença. O filho pródigo reconheceu o seu erro. Esta é a palavra de Deus para o seu coração. Você que está afastado, longe da presença de Deus, o que passou, deixa para trás. Só reconheça o seu erro. Só. O que aconteceu, não tente consertar novamente. O que se passou, passou. Agora, da agora para frente, reconheça que você errou, reconheça o seu pecado, peça perdão, peça misericórdia a Deus e Deus vai fazer tudo novo na sua vida. Porque na vida do filho pródigo foi feito tudo novo. O pai disse para os seus servos, meus servos, vai lá e pega uma veste nova, pega uma alparca, uma sandália nova e coloca no pé do meu filho, pega um anel novo, pega uma túnica nova, tudo novo para casa. Decantaravasuri candaramanai. Deus vai fazer tudo novo na sua vida, se você reconhecer que errou, que pecou e confessar diante dele. Halamassuri candaramandara cantaravasturi calamai. E ele vai te dar tudo novo. Esta é a palavra para o teu coração no dia de hoje. Amém? Recebe para o teu coração, porque hoje Deus te dá uma oportunidade. Hoje Ele abre a porta da oportunidade para você voltar a servir a Ele, de corpo, alma e espírito. Aleluia. Ele te dá esta oportunidade. Aleluia. Não jogue fora esta oportunidade, porque poderá ser que não tenha outra. Poderá ser que amanhã não haverá outra oportunidade. A oportunidade é agora. Deus irá colocar este vídeo, esta palavra, na frente, na vida de todos que precisam ouvir esta palavra.
Aleluia. Porque Deus está dando a oportunidade de você reconhecer o seu erro e voltar para Cristo e recebê-lo novamente na tua vida, se humilhando para Ele. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fala no nome de Deus todo dia, mas não se humilha para Ele. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu sararei a sua terra, eu farei tudo novo na sua vida. Esta é a palavra. Deus seja louvado.